Olá pessoal, tudo bem? Vou falar aqui para vocês um pouquinho hoje sobre o tema carregamentos axiais. É um tema que está inserido dentro da disciplina Resistência dos Materiais e, como é de costume, eu trouxe aqui para vocês um exercício relacionado a esse tema. Esse exercício ele envolve variação de temperatura e essa variação de temperatura ocasiona dilatação térmica nos materiais, tá? Então ele vai influenciar nesse sistema que foi colocado aqui, e aí ele vai influenciando nesse sistema, ele vai gerar forças reativas nesse sistema, que vai, além de deformar pela temperatura, vai deformar também esse sistema por meio dessas cargas reativas. Tá certo? Então vamos pensar um pouquinho sobre esse exercício, que fala o seguinte: sabendo que existe um espaçamento de 0,508 milímetros quando a temperatura é de 23,9 graus, determine. Já sabemos até esse ponto que o sistema ele tem um espaçamento de 0,508 milímetros, e aqui a temperatura inicial, né, ou a temperatura que esse sistema está inicialmente inserido, é 23,9 graus. E aí pede para determinar, letra A temperatura na qual a tensão normal na barra de alumínio será igual a menos 75,8 MPa. E letra B, o comprimento exato correspondente à barra de alumínio. Temos, então, um sistema com uma barra de alumínio de cá, uma barra de bronze aqui, né? Então, barra de alumínio, barra de bronze. Aqui nós temos todas as informações referentes à característica do alumínio, módulo de elasticidade, coeficiente de dilatação térmica e a área, né, da seção transversal, o mesmo para o bronze. A área da seção transversal, módulo de elasticidade, coeficiente de dilatação desse material. Então vamos fazer uma análise do sistema. Pessoal, o que acontece inicialmente nesse sistema é que ele é estaticamente determinado. Por quê? Antes de ter variação dessa temperatura, quando a temperatura, olha, ela é 23,9, tá? 23,9 aqui, nós não temos contato desse material, dessa parte aqui do sistema, com esse apoio. Então, em 23,9 nós não temos contato, ele é estaticamente determinado, não tem restrição ao crescimento, à dilatação, né? a deformação nesse sentido. Então, pessoal, a partir do momento que a gente coloca mais temperatura, aumenta a temperatura desse sistema, né? Tem uma variação da temperatura nesse sistema, chega um ponto em que, por meio da dilatação desses materiais, esse espaço aqui ele é preenchido. Então, esse espaço sendo preenchido, qualquer variação da temperatura que a gente tenha vai gerar nesse sistema reação do lado esquerdo, reação do lado direito. Tá? E aí a gente já viu na teoria que quando nós temos um sistema que envolve variação de temperatura, essas reações, bem como as forças aqui dentro do sistema, elas são iguais. Tranquilo? Então, resumindo, olha, inicialmente um sistema estaticamente determinado, inserimos uma fonte de calor, tá? Que ocasiona variação da temperatura, e aí a gente tem o preenchimento desse espaço de 0,508 milímetros que estava vazio inicialmente, e quando a gente preenche esse espaço e continua a dilatação, a expansão desse material, gera aqui reação em A, reação em B. Então vamos lá, o primeiro passo é determinar a força que acontece na barra de alumínio. Por quê? Porque fala que na barra de alumínio ele quer que tenha uma tensão de 75 megapascal. Então, se eu tenho 75 megapascal, ó, tenho aqui, ó, 75 megapascal de tensão admissível. A área da barra de alumínio foi fornecida. Então, a gente consegue determinar a força. Então, ó,
tensão admissível 75 MPa, a área do alumínio 1806 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. E aí nós vamos ter o que, pessoal? Nós vamos ter uma força, joguei aqui nessa equação, uma força de 135,45 kN. Lembrando que a força 135,45 kN é igual à força que acontece no alumínio, é igual à força que acontece no bronze, é igual o que acontece na reação A, é igual o que nós temos na reação B, que é igual a esse valor encontrado aqui. Tranquilo? Então, ó, voltando aqui um pouquinho, vocês vão lembrar que nós temos força aplicada nessa barra de bronze, força aplicada na barra de alumínio, reação em A, reação em B, elas são iguais. E aí, eu encontrei que essa força vale 135,45 kN. Ok? Então, é um passo importante que a gente deu na resolução desse problema, porque eu quero saber qual é a temperatura final desse sistema para que eu tenha uma dilatação que vai gerar uma força nesse sistema de 135,45 kN. Então, vamos lá. Ó. A deformação ocasionada pela variação de temperatura, ela é igual à deformação ocasionada pelas forças de reação. O que significa isso, pessoal? Significa que, olha, eu tenho deformação pela temperatura. E eu tenho também deformação ocasionada pela reação. A reação, a gente tem que lembrar que se a temperatura está fazendo isso aqui com as nossas barras, né? Olha, se ela está empurrando as barras para fora, nós temos uma reação empurrando as barras para dentro, tá? Então, basicamente, é isso que vai acontecer aqui. Então, se eu tenho, se a minha deformação ocasionada pela temperatura, né, que é a que eu tenho, eu também vou ter uma deformação causada pela reação, ou pelas reações. E nesse caso, é igual a quanto? É igual ao valor do vão que foi dado. Se não tivesse vão nenhum nesse sistema, o que a gente teria? Nós teríamos que a variação a deformação causada pela temperatura seria igual à deformação causada pela reação. Então é basicamente isso, tá, pessoal? Nesse caso isso não acontece porque a gente tinha um vão de meio centímetro, ou 0,508 milímetros. Entendido? De novo, a deformação que a variação da temperatura ocasiona é exatamente, né, igual à variação que acontece a variação da temperatura que acontece pela reação. Porém, nesse caso, a gente tem que considerar um vão de 0,508 milímetros. E aí, partindo dessa premissa, vamos fazer primeiro a variação. Desculpa, pessoal, eu estou repetindo isso. Desculpa, não é variação, vamos calcular primeiro a deformação causada pelo ΔT, tá? Que é dado pela somatória aqui das deformações de cada barra. Então, aqui a gente tem, olha, aqui lembrando que eu tenho modo de elasticidade, área do bromo, coeficiente de dilatação térmica e comprimento do bromo. E o mesmo eu tenho para o alumínio. Então, ó, deformação causada pela variação de temperatura. A única coisa que nós não vamos ter é o ΔT, nem para um nem para o outro, né, porque é um só para o sistema inteiro. Para o bronze, coeficiente de dilatação térmica, 21,6 vezes 10 a menos 6, ΔT a gente não sabe, e o comprimento em metros, 0,3556. Mas a deformação causada na barra de alumínio, né, coeficiente de dilatação térmica, 23,2 vezes 10 a menos 6, e o comprimento aqui, 0,4572 metros. Resolvendo isso daqui, nós temos 1,83 vezes 10 a menos 5 vezes ΔT. O ΔT a gente ainda não sabe. Agora, a deformação causada pelas reações. A equação para cálculo de deformação ocasionada por forças é essa daqui, diferentemente da ocasionada por temperatura, que é essa, olha. Deformação por temperatura, deformação por
força, tá? Carga vezes comprimento da barra, dividido por módulo de elasticidade do material, vezes a área do material. E aí nós temos o que, pessoal? Nós temos, lembrando, né, que a força em todos os pontos elas são iguais, tanto nas reações quanto nos nossos materiais, que é igual a 135,45, tá? E aí é só resolver o exercício, olha. Carga 135,45 10 ao cubo, que é quilonewtons, comprimento da barra de bronze, módulo de elasticidade da barra de bronze e área da barra de bronze. Força é a mesma, comprimento da barra de alumínio, módulo de elasticidade da barra de alumínio, a área da barra de alumínio, totalizando 7,69 vezes 10 a menos 4 metros. Isso aqui é a deformação causada pela força. Resolvendo essa equação, olha, essa equação aqui inicial, nós temos que encontramos 1,83 vezes 10 a menos 5 vezes a variação da temperatura para a deformação causada pela variação da temperatura e a deformação pelas reações 7,69 vezes 10 a menos 4 metros. Tá? Então ficou assim, ó. Essa parcela menos esta parcela é igual ao vão, tá? É igual ao vão que foi dado lá no exercício, de 0,508 milímetros. E aí eu encontrei o quê? Uma variação de temperatura de 71,14 graus. Sabendo que variação de temperatura é igual a temperatura final menos temperatura inicial, e que a temperatura inicial é 23,9 graus, nós temos 71,14, que é igual a temperatura final menos 23,9, passando isso aqui para o outro lado lá da equação, nós encontramos uma temperatura final de 95,05 graus. Resumindo, a temperatura final para que ocorra uma tensão de 75 megapascal no alumínio, considerando, claro, o vão livre de 0,508, é igual a 95,5 graus. Por que eu coloquei considerando o vão livre de 0,508? Porque se eu não tivesse esse vão livre, eu precisaria de uma temperatura menor do que 95 graus para atingir essa tensão. Porém, eu tive que aplicar uma temperatura para preencher o espaço vazio de lá meio centímetro e a partir daí gerar força no sistema. Tá? Então, se eu não tivesse aquele meio centímetro, eu gastaria uma temperatura menor do que 95 graus. Ok? Então, resolvida aqui a letra A. A letra A pergunta qual é a temperatura que iria ocasionar uma tensão no alumínio de 75 megapascal e essa temperatura é 95,05 graus. Respondendo à letra B, que pede para determinar o comprimento final, o comprimento total da barra de alumínio, a gente tem que pensar o seguinte, ó, que a deformação total do alumínio é dada pela deformação pela temperatura do alumínio menos a deformação pela reação que acontece no alumínio. E aí é o seguinte, pessoal, ó, esse aqui é o nosso L inicial do alumínio, tá? Depois, quando eu aumento a temperatura do sistema, essa barra ela se expande e depois eu tenho uma reação que joga a barra para o outro lado. Então, a deformação pela temperatura faz a barra se expandir e a deformação causada pela reação, né, no caso no apoio em B, faz a barra se encurtar. Tá? Então, aqui eu tenho uma deformação positiva menos, né, uma deformação negativa, que é a deformação causada pela reação. Fazendo esse cálculo aqui, olha, nós temos deformação do alumínio igual ao coeficiente de dilatação térmica do alumínio vezes a variação da temperatura vezes o comprimento do alumínio menos força aplicada na barra de alumínio, comprimento do alumínio dividido por módulo de elasticidade do alumínio vezes a área do alumínio. Então, nós temos todas essas informações, tá? Encontramos aqui ó, a variação da temperatura, que é 71,14, vamos usar essa. E a gente chegou no valor de 2,85 vezes 10 a menos 4 metros. O que significa? A deformação total da barra de alumínio, né, levando em consideração a deformação pela temperatura e a deformação pela reação, foi de 2,85 vezes 10 a menos 4 metros. Tranquilo, pessoal? Esse foi um exercício bem típico aí dos carregamentos axiais, que pode acontecer por força ou por variação da temperatura. Espero que eu tenha ajudado vocês e estou sempre à disposição. Ok? Muito obrigado pela atenção. Até mais.